Queremos, ó Deus, glorificar o Senhor, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Senhor, nós queremos exaltar o Teu santo nome, porque o Senhor é o único digno de ser exaltado, de ser glorificado. E por isso, Pai, nós queremos declarar nessa noite toda a honra, toda a glória, toda a adoração, toda a exaltação a Ti, Jesus. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, o Teu poder aqui. Declaramos, ó Deus, a Tua presença aqui, Senhor, trazendo a cada vida, a cada coração, Deus, aquilo que cada um necessita. Senhor, o Senhor é aquele que conhece cada coração, que conhece cada um e sabe o que cada um precisa. Por isso, Pai, nessa hora, nós oramos ao Senhor, Pai, vem neste lugar. Vem neste lugar, ó Deus, vem neste lugar. Vem neste lugar e toca as nossas vidas, Pai. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que está aprisionado, seja livre agora, seja liberado agora, pelo poder do Senhor, Pai. Nós declaramos, Senhor, a unção do Senhor que despedaça todo jugo opressor. Declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, a Tua presença aqui, o Teu poder aqui. Manifesta-se, Senhor, em nosso meio, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gostaria que nesse momento você colocasse a mão no seu coração. E essa canção, ela fala para que se abram as portas das prisões, para que se quebrem as correntes de opressões, que as mentes sejam livres. Nós vamos declarar isso sobre as nossas vidas, amém? Você vai declarar isso sobre a sua vida. Se houver algo que te prende, se houver algo que te mantém muitas vezes em um cárcere de angústia, de tristeza, de apatia, de frieza, de conformismo, de comodismo, em nome de Jesus, que o poder do Senhor agora invada o seu coração, a sua vida, a sua alma, dissipando com tudo isso e trazendo a presença dEle, porque o Rei da Glória está aqui. Aleluia. Abram-se as portas das prisões, se soltem correntes de opressões. Todas as mentes sejam livres e as fortalezas destruídas. Seja a mentira removida, seja o inimigo confundido, o seu domínio destruído, o adversário retroceda e o opressor se renda agora. Abram-se as portas das prisões, se soltem correntes de opressões. Todas as mentes sejam livres e as fortalezas destruídas. Seja a mentira removida, seja o inimigo confundido, o seu domínio destruído, o adversário retroceda e o opressor se renda agora. De majestade estão caindo, poderes e potestades, Ele está vindo, já declarando, todo domínio é meu Pai me deu, eu triunfei, eu sou o Rei. Jesus,
passos de majestade estão caindo, poderes e potestades, Ele está vindo, já declarando, todo domínio é meu Pai me deu, eu triunfei, eu sou o Rei, Jesus, Ele é o Rei da glória, Jesus, Ele é o Rei da glória. Aleluia. Jesus, 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 Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei. E nós declaramos, Senhor, tens o governo, tens o domínio, Pai, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, que ouvimos os Teus passos de majestade. Ouvimos, Pai, os Teus passos de majestade. E cremos, ó Deus, no Teu poder. E cremos, Senhor, na Tua verdade. A Tua verdade que destrói. A Tua alegria, Senhor, venha sobre cada coração, venha sobre a Tua igreja. Te convido a orar nesse momento. Comece a declarar o domínio de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Comece a declarar agora: Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha casa, Jesus é o Senhor da minha família, Jesus, 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 aquele que é e sempre será o Senhor, o Rei, aquele que tem o domínio de todas as coisas. Jesus, 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 somente a Ele toda honra, toda glória, toda adoração. Nós entregamos a Ti, Jesus. Recebe o governo, o domínio, pois é tudo Teu, Senhor. Não queremos, Pai, nenhum domínio contrário, não queremos nenhum governo contrário. Declaramos, Pai, as nossas vidas, o nosso coração, a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, Senhor. Nós declaramos: é Tua, é Tua, é Tua, é Tua. Comece a declarar sobre Buíque: Jesus, 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 Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Ah, Paizinho, nós declaramos, Pai, declaramos e levantamos um trono a Ti aqui, Senhor, de adoração a Ti, Jesus, Tu, que és o único digno de ser adorado, exaltado, glorificado. Aleluia, aleluia. É tempo de nós, queridos, nos levantarmos para clamar ao Senhor, para falar a vontade do Senhor sobre essa terra, para proclamar aquilo que o Senhor deseja realizar em nós e através de nós. As trombetas que chamam os atalaias, os intercessores, os profetas, aqueles que virão e farão a diferença em meio a um mundo tão distante de tudo aquilo que é do Senhor, distante dos princípios, distante de tudo aquilo que nós sabemos que é a verdade de Deus. Nós precisamos nos levantar, amém? Ouçam a trombeta que chama os intercessores, os adoradores, aqueles que se levantam, os profetas, para declarar, os servos, aqueles que entendem a vontade do Senhor e querem fazer a vontade do Senhor. Aleluia. São as trombetas, os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados.
espalhadas no chão. Ouçam as trombetas, os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouçam as trombetas, os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam as trombetas, os carros de guerra, exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam o grito da vitória, Deus. Ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudo nas mãos. Digam ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudo nas mãos. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Reconhecemos, Jesus, reconhecemos, Pai, que a nossa luta, Senhor, a nossa luta, Pai, não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é física, a nossa luta não é na força do nosso braço, mas a nossa luta, Pai, é na oração. A nossa luta, Senhor, é no clamor, é na intercessão, é na rendição. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, desperta-nos, faz-nos ouvir, ó Pai, a trombeta, faz-nos ouvir o chamado, Senhor, para que aquilo que nós precisamos fazer, Senhor, cada um, Pai, cada um, Senhor, venha se disponibilizar, venha fazer segundo o teu propósito, segundo a tua vontade, Senhor. Vem com teu poder, ó Deus, vem com teu poder sobre as nossas vidas, vem com teu poder sobre as nossas casas, Pai, e faz conforme o teu querer, faz conforme a tua vontade, Senhor. Nós declaramos, Deus, eis-nos aqui para fazer a tua vontade, Senhor, para guerrear, Senhor, a tua batalha, para vencer segundo aquilo que está no teu coração, Pai, porque não é pela força do nosso braço, mas é pelo poder do Senhor, é pelo poder do Senhor, é pelo poder do Senhor, Jesus. E
nós te adoramos, Pai, porque nós sabemos que pelo poder do Senhor, nós já vencemos todas as coisas. Pelo poder do Senhor, nós somos mais que vencedores. E por isso nós te glorificamos, nós te exaltamos nessa noite, Senhor. Exaltado é o teu nome, aleluia. Amém. Podeis assentar. Aleluia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom poder, mais um culto, né? Onde nós podemos nos alegrar na presença do nosso Deus, na certeza de que é Ele que nos sustenta, que é Ele quem cuida de nós, quem provém sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. E é muito bom rever os irmãos aqui nessa noite. Sei que Deus tem grandes coisas para nós. E através das nossas vidas também. Então, para nós, como igreja do Senhor, a qual se reúne para celebrar o seu santo nome, nós devemos nos reunir com grande alegria, na certeza de que quando o povo de Deus se reúne, ali o Senhor se faz presente e a sua glória se manifesta no meio do seu povo, porque Ele é fiel. Amém? A palavra fala, queridos, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, diz assim, ó: lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Ou seja, a palavra do Senhor diz que aquele que semeia com fartura, né, aquele que semeia com abundância, com dedicação, certamente vai colher muito. Aquele que semeia pouco terá uma colheita pequena, né? Não terá como colher grandes coisas se semeou pouco. Agora, quando nós semeamos com fartura, em abundância nós colheremos. E o que nós precisamos entender, a Bíblia diz que é Deus quem dá semente ao que semeia pão para nos alimentar. Ou seja, Deus é o provedor de todas as coisas sobre a nossa vida. E agora, quando nós retemos a semente, a qual nós deveríamos semear, nós tiramos a chance, a esperança de colheita sobre as nossas vidas. Então Deus nos deu a semente não é para comer. A semente é para você semear, para você ter o que colher diante daquilo que você semeou. Agora, quando nós negamos a semente e não semeamos, não tem como querer colher aquilo que eu não semeei. Então é importante, querido, entendermos os valores da palavra de Deus, que nos ensina princípios de fato, que vai mudar a história da nossa vida. Se nós apenas ficarmos colocando as nossas sementes no nosso bolso, armazenando, quando deveria semear, no tempo da colheita, muitos poderão colher, e nós, porém, não teremos o que colher, porque não semeamos. Então você não é alguém que vai colher sem semear. Se você não semeia, você não colhe. Se você semeia, você tem a possibilidade de colher. E no reino de Deus, quando nós ofertamos na casa do Senhor, quando nós dizimamos, entregamos o dízimo ao Senhor, nós estamos semeando na casa do Pai. Nós estamos lançando semente em uma terra fértil. E nós podemos ter a certeza de que, no tempo devido, Deus dará a colheita a cada um de cada semente lançada no seu reino. Então, isso é um privilégio. Sabe, Deus não está pedindo nada daquilo que nós não podemos lançar diante dEle. Se Ele diz que deu pão para nos alimentar e semente para nós podermos semear, ou seja, Deus é o provedor de nossas vidas. Ele já nos deu os recursos, a semente, para nós podermos semear diante do Senhor. Então, à frente da sua cadeira, um envelope, se precisar de caneta, ou até mesmo de um outro envelope, levante uma de suas mãos.
Nós vamos orar, vamos apresentar agora diante do Senhor. Enquanto você está aí separando seu dízimo, a sua oferta, nós vamos orar agora ao Senhor. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque em tudo e em todas as coisas nós temos visto a mão poderosa do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Temos visto a Tua fidelidade, ó Pai, sobre a igreja do Senhor aqui em Buíque, ó Pai. Continua, amado Deus, a prover sobre os seus filhos, sobre aqueles que têm lançado as suas sementes, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai. Deus, que essas sementes sejam férteis, ó Pai. Ó Deus amado, que elas possam produzir a 100 por 1, ó Pai. E que a glória do Senhor seja manifesta sobre cada um. Recebe, Pai, aquilo que é lançado diante do Senhor. E abre do céu as comportas, ó Pai. Derrama a bênção sem medida sobre o teu povo, sobre a tua igreja, para a glória e honra do teu nome, ó Deus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, querido? Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, sai do seu lugar, traga o gasofilaço, venha com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Amém? Olá, querida igreja. Estamos aqui com o jornal Restauração, onde traremos informações da nossa semana. Que bom que você está conosco. Daqui a pouco teremos uma palavra abençoada para as nossas vidas. Então, fique agora com as comunicações. Eu participo de uma célula e quero te convidar a participar também. Sabe por quê? Se você está fora de uma célula, você praticamente não tem o cuidado e a comunhão, como aqueles que já experimentam isto através de uma célula. E para saber a célula mais próxima de você, procure o painel de informações próximo à porta do templo, ou em nosso site, ibrestebuique.org. Célula, cada casa uma igreja e cada membro um ministro de Cristo. E agora, fique com a agenda semanal. Devocionais a partir das 8 horas da manhã em nossa igreja. Culto Restaurar, toda terça-feira, às 19h30. Culto de jovens da nossa igreja. Acompanhe nossa programação através do Instagram, Restauradores Jovens Buíque. Intercessão de mulheres, toda sexta-feira, a partir das 14h30. Ceia do Senhor, todo segundo domingo do mês. Culto da família, todo domingo, às 19 horas. Motivos de oração. Clame ao Senhor Jesus pelo amaro esta semana. E a célula que servirá a Deus e a nossa igreja esta semana com muita alegria será a célula azul. Essas e outras notícias você encontra em nosso site ibrestebuique.org ou em nossas redes sociais. Fique atento ao que Deus falará a você hoje. Som, som.
Som. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero em primeiro lugar, Deus, vir diante da Tua presença, Pai, reconhecer, Deus, que sem Ti, Deus, eu não posso nada, Pai. Eu subo aqui nesse púlpito, ó Pai, com todo o temor, Pai, porque eu sei, Pai, que é a Tua palavra, Senhor, que será ministrada nessa noite, Pai. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, há de direcionar, Pai, cada palavra, Pai. Não permita que nada saia da minha boca, Pai, se não for na Tua direção, Pai. Porque se for, Pai amado, eu desço nesse momento do púlpito, Pai, mas eu te peço, antes de subir nesse púlpito, eu te pedi que o Senhor suba comigo nesse púlpito, e eu estou sentindo a Tua presença aqui neste lugar, Pai. Desde que começou esse culto, Pai, eu tenho sentido a Tua presença neste lugar, Senhor. E eu tenho certeza, Pai, eu tenho certeza que o Senhor está agindo neste lugar, que o Senhor está operando neste lugar, Senhor. E a Tua presença é bem-vinda neste lugar, Senhor. Portanto, nessa noite, Pai, como noiva do Senhor, como igreja do Senhor, Pai, nós nos levantamos, Pai. Nós nos posicionamos, Pai. Nós nos colocamos, ó Pai amado, em batalha, Pai. Nós, ó Pai amado, nos armamentamos, ó Pai, com as armas que o Senhor colocou à nossa disposição, Pai. E nessa noite nós entramos no combate, Pai. Nós nessa noite entramos na guerra, Senhor. Porque a guerra já começou há muito tempo. E eu tenho certeza, Pai, que nessa noite, Pai, o inimigo ele vai tentar fazer de tudo, Pai, para distrair, para tirar a atenção, Senhor, para tirar, Pai amado, a compreensão, Senhor, para tirar o entendimento, Deus. Mas nós não aceitamos, Pai. Nós não aceitamos nada, Deus. Nada, ó Pai amado, que seja, ó Pai amado, negativo, ó Pai, que seja pesado, Senhor, que seja opressivo, ó Pai, que o Senhor faça bater em retirada deste lugar, Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, eu te peço, ó Deus, que reveste com muralhas de fogo, ó Pai, ao redor de cada fileira dessas cadeiras, Pai. Eu quero te pedir, Deus, que blinda a mente, blinda o coração de cada um aqui, Pai, com o Teu fogo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Livra de todo o mal, Pai. E eu te peço mais uma vez, Pai, que usa-me pela Tua misericórdia, Pai, e fala, Pai, aos nossos corações, Pai. Só tenha toda a liberdade. Amém. Amém, queridos? Eu não vou demorar muito, eu só gostaria de compartilhar algo com vocês, antes de dar início ao estudo, à pregação. Uma mensagem bem simples. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Existem quatro estágios no ciclo de vida do gafanhoto. E nós vemos aí no capítulo de Joel, capítulo 1, que fala a respeito de uma invasão de gafanhotos que venham sobre a região de Judá. E para a gente dar início à leitura deste capítulo, eu quero ler esse resumo que eu fiz, e eu quero que você preste muita atenção. Esse gafanhoto que vocês vão ver a respeito, que se trata no capítulo 1 de Joel, é o mesmo gafanhoto com ciclos de vida diferenciados. É distinguido as fases de vida do gafanhoto, uma única espécie de gafanhoto. Quando cita cortador, migrador, devorador e destruidor, são 4 fases no ciclo de vida do gafanhoto. E eu queria que você guardasse bem em mente isso. O cortador, o cortador, quando ele está se desenvolvendo, ele destrói os frutos da planta. Como ele afeta o fruto da planta, o agricultor ele vai ter grandes prejuízos na sua plantação. Porque essa planta que foi afetada por esse gafanhoto, ela não vai desenvolver da forma necessária.
não vai crescer. E o migrador, outro estágio, o filhote, logo depois que nasce, começa a saltar, ele migra, ele não fica sempre no mesmo lugar, porque ele precisa de alimento, ele fica mudando de local, ou mais conhecido como, também, gafanhoto saltador. Ele se encontra nas plantações, ele destrói um pouco mais além que o fruto, ele come as partes baixas do cereal, ou seja, do milho, do trigo, da cevada. E também outro estágio, devorador ou infestante. Esse é o famoso conhecido de Malaquias, capítulo 3, versículo 11. É o tipo mais devastador nessa fase. Ele já desenvolveu asa, então eles voam por quilômetros durante o dia. E se for necessário, ele só não é ainda o mais devastador. Nessa fase, eles migram, eles voam, eles se juntam. E o que acontece? Em um habitat próprio para ele, um habitat natural, onde ele encontra alimentação, ele começa a sentir, ele começa a se desenvolver. E quando ele está em um ambiente natural, onde encontra o seu alimento, ele começa a se desenvolver, a se acasalar. E esse habitat dele é interessante. Uma química acontece no corpo desse gafanhoto, como se ele criasse uma ansiedade, uma expectativa. E ele começa a liberar serotonina, que é uma substância que ele começa a liberar no corpo dele. E essa serotonina faz com que eles se desenvolvam e se transformam em um gafanhoto. E eu sei que vocês vão achar que é até algo ridículo isso, mas esse inseto, ele cria certos tipos de músculos no seu corpo, a sua estrutura, a estrutura do corpo, ela se desenvolve melhor. O sistema do voo desse inseto, desse gafanhoto, se torna mais aprimorado, ele se torna um gafanhoto mais forte e resistente e com muito mais fome. Você imagina então quando um bicho desse entra numa lavoura, você imagina a destruição que acontece. Outro estágio, para finalizar, destruidor, é o outro estágio, é o gafanhoto já transformado, por causa da substância, da serotonina. Ele tem essa transformação, quando ele se forma em nuvens, em grandes grupos de gafanhotos, eles viajam por quilômetros por dia, se for necessário, até encontrar alimentação. E tudo que eles encontram pela frente, eles trazem destruição. Chegam a comer desde o alto da plantação ou do pé. Eles deixam somente o tronco da cevada. Eles são um tipo de ciclo de vida mais temido que tem por causa de toda a destruição dessa mutação. E é uma devastação muito grande que esses gafanhotos trazem para os agricultores. Os gafanhotos, eles se alimentam durante o dia e durante a tarde, 2 vezes por dia. E essa nuvem de gafanhotos chega a consumir 3.000 toneladas de vegetação por dia, ou seja, eles consomem 3 milhões de quilos de vegetação. Uma nuvem com 10 bilhões de gafanhotos vai consumir em média 30 milhões de quilos de vegetação. Nuvem de gafanhotos chega a uma proporção de 1 bilhão de gafanhotos e até 10 bilhões. E a extensão que chega é de 5 quilômetros e se estende a mais de 20 quilômetros de distância. Lógico que a pregação, eu não vou falar sobre gafanhoto, mas a passagem que eu quero que você leia junto comigo, que está em Joel, eu vou pedir para você abrir na sua Bíblia, Joel capítulo 1, são só 3 capítulos. Joel capítulo 1, eu vou ler alguns versículos. Para você poder entender. Joel capítulo 1, a partir do versículo 1. Todos acharam? Diz assim: A palavra do Senhor que veio a Joel,
filho de Petuel, ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se, todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Planteiem como uma virgem em vestes de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira e a macieira, e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Uma coisa que o Espírito Santo começou a ministrar muito forte ao meu coração, a respeito dessa passagem, a respeito dessa mensagem, e a primeira coisa que Deus começou a falar ao meu coração para compartilhar com vocês nessa noite, é que Ele nos chama hoje e essa chamada que o Senhor nos dá é como essa chamada que Ele deu ao teu profeta Joel. E se você for olhar no comecinho do livro de Joel, não fala em que período de que reinado surgiu o profeta Joel. Apenas fala desse acontecimento, dessa grande invasão, desses gafanhotos, dessas pragas, que trouxeram um grande prejuízo aos agricultores. O interessante nisso, que apesar dessa grande tragédia, dessas grandes praga que aconteceu na região de Judá, o reino do sul na época, mais conhecido na época, os homens estavam já sem esperança, já não estavam mais acreditando, já não estavam mais tendo fé, já não estavam mais conseguindo confiar, devido à situação que estava precária. Se você for desenrolando, a partir do versículo 13 adiante, você vai ver eles falando a respeito do acontecido. E aqui fala: ponham vestes, ponham sacos e planteiem, chorem, lamentem. E também ele se refere aos ministros que ministram dentro da casa do Senhor, que ministram dentro do templo do Senhor. Ele também fala também aos sacerdotes. Todos estavam em luto, em grande pranto, por causa da situação que acometeu o povo de Judá. E eu digo uma coisa para vocês, querido, mais uma vez, esse período da pandemia, ela ainda não terminou, ela ainda não acabou. Muitos já estão fazendo até festa em alguns lugares, se reunindo em grandes grupos, comemorando não sei o que, mas estão comemorando. Enquanto em alguns lugares pessoas morrem por minutos, por segundo, devido a essa pandemia, essa coronavírus, por causa de pessoas imprudentes, por causa de pessoas que não têm o temor de Deus, por causa de pessoas que não zelam pela vida, não prezam por suas vidas. Mas cabe a nós, como igreja do Senhor,
como os Joéis dessa geração, eu posso ver dessa forma, eu posso trazer para nós, para os dias de hoje. Nós estamos vivendo também um grande período também de grandes pragas, sabe? Grandes tragédias. E não é somente por causa da coronavírus, não. Pessoas que se perdem sem Jesus, pessoas que são ceifadas sem Jesus. Esse período político não se trata de coronavírus, não se trata de pandemia, mas se trata sim de um período triste, que toda vez que começa a chegar o período político, eu me entristeço, eu fico triste. E eu digo uma coisa para vocês, eu convido vocês a se colocarem em vigia, em oração. Estejam atentos àquilo que Deus está mostrando para você. E dessa forma, através dessa situação que estava acontecendo na região de Judá, a respeito dessa invasão dos gafanhotos, trazendo grande destruição, grandes prejuízos, Joel também, ele usa como uma simbologia para dizer também que o povo precisava se voltar para Deus, o povo precisava se arrepender, o povo precisava se voltar para o Senhor. E não adiantava somente rasgar as vestes, não adiantava somente, sabe, bater no peito, mas é de todo o coração, com quebrantamento, com sinceridade. E o Senhor também nos dias de hoje, Ele nos chama para se voltar para Ele. Constantemente, através da sua palavra, Ele está alertando a sua igreja, esteja atenta, esteja alerta, eu estou chegando, eu estou voltando. O Senhor Jesus está bem perto, está bem próximo. Eu ando nas ruas, eu sinto isso. Eu sinto que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Eu não vou dizer para você que é uma destruição, eu não vou dizer para você que é uma grande calamidade, mas eu vou dizer para você que a qualquer momento o Senhor Jesus pode chegar no momento em que menos esperamos. Então cabe a nós, como as virgens prudentes, vigiar. E esse vigiar é você aproveitar cada momento, é você aproveitar cada segundo que o Senhor te dá de oportunidade, compartilhar daquilo que Ele tem feito na tua vida. Compartilha, transmita. Você não precisa ser um pregador assíduo para transmitir o amor de Deus, para testemunhar aquilo que Ele fez na sua vida. Essa semana eu tive uma experiência que isso para mim foi maravilhoso. Eu não esperava essa pessoa conversar comigo pelo WhatsApp, e ele é afastado dos caminhos do Senhor. E eu senti Deus usando a minha vida para falar com ele, para animar ele. O Senhor vai te levantar nesse período, nesse tempo, para animar aqueles que estão desanimados, para dar novas forças àqueles que estão enfraquecidos. Se você está forte, fortalece aquele que está fraco. Se você está, sabe, rompendo em fé, renove a fé do seu irmão. A sua luta é a luta dele, e a luta dele é a sua luta. O Senhor está nos chamando para viver como uma igreja amável, uma igreja que ama, não somente de palavras, mas que mostra na prática o verdadeiro amor, que não só ama por status, porque não só ama porque a pessoa ela fala bem, ou porque ela conversa eloquentemente, não, mas com o temor de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não escolhe pessoas, que se fosse assim então Ele não escolhia eu, Ele não escolhia você. Estávamos perdidos lá nas trevas, no mundo, no pecado, e o Senhor Jesus nos alcançou, quando ouvimos a sua preciosa palavra, e Ele nos salvou, Ele nos libertou. Então cabe a nós, agora da mesma forma, da mesma maneira, nos posicionar, como igreja do Senhor, como noiva do Senhor. E eu digo para você, que ao transmitir essa palavra para vocês nessa noite, é com muito temor mesmo no meu coração, que eu compartilhei até com a Gico e com o Jonta, que toda vez que Deus vai falar comigo, é sempre uma palavra assim, baseada em algum livro dos profetas, em algum livro falando a respeito de Moisés, mas é sempre relacionado à profecia, sempre relacionado a algo profético. Eu não sei se você consegue enxergar no âmbito, nessa visão, o livro de Joel, como se fosse nos dias de hoje também. Você pode não estar vendo, vir um monte de praga de gafanhoto, mas está acontecendo grandes pragas,
que está removendo a fé, está removendo o amor no coração das pessoas. Pessoas hoje amam porque tem dinheiro. As pessoas hoje confiam porque tem algo para você dar em troca. Mas o amor de Deus não é assim. E eu gostaria de compartilhar com vocês de forma bem resumida. Eu quero que vocês levem isso bem forte no coração de vocês. Deus, Ele está chamando o seu povo, Ele está chamando a sua igreja. A palavra profética, no livro do profeta Joel, ele convida os ministros do Senhor, os sacerdotes do Senhor, no capítulo 1, a chorar, a rasgar os seus corações e não as suas vestes simplesmente diante do Senhor. No meio, né? Joel capítulo 1, versículo 13 ao 14, diz assim, esse é o versículo 13 até o 15. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e planteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar, venham e passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, Ele virá. Joel, eu não sei se vocês, eu sei que algumas pessoas aqui sabem, mas não sei se outros já sabem a respeito disso, mas Joel, ele é o segundo profeta dos 12 últimos profetas, o chamado, como nós conhecemos na Bíblia, no índice da Bíblia, profetas menores. E Joel, ele é um dos profetas mais antigos do Antigo Testamento. Ele exerceu o seu ministério em torno do ano de 800 a.C. Diz alguns estudiosos da Bíblia. Não tem uma data provável, mas eles falam, né, que a respeito entre 800 a 830 a.C. O seu nome significa o Senhor é Deus. E esta é uma verdade presente na pregação deste profeta. O Senhor é Deus. E uma grande assolação veio sobre a região de Judá. Nos dias do profeta Joel, veio uma grande invasão de gafanhotos, assolou a terra de Judá, o reino do sul, para onde o profeta lança a sua profecia. E muitas vezes, na verdade, fenômenos da natureza acontecem e trazem alguma espécie de destruição para um povo ou para um local, para uma região, sendo inclusive consequência de algum pecado, porque nós sabemos que o nosso Deus tem controle sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza. Ele pode usá-la como fez diversas vezes no decorrer da história. Deus pode usar a sua criação da forma e da maneira que Ele quiser. Ele pode usar através de insetos, Ele pode usar através de tsunamis. Ele usa diversas situações para aproximar o povo dele da sua presença. E aqui é uma coisa que aconteceu na época, nos dias de Joel. Aconteceu nos dias de Joel, esse grande prejuízo, esse grande problema sobre a região de Judá. Aí ele usa isso como simbologia, dizendo: vocês precisam se voltar para Deus, senão vai acontecer isso que eu quero ler aqui para vocês entenderem. É só um pouquinho, queridos, que eu não estou enxergando aqui.
Olha só, Joel 2 diz assim: toquem a trombeta em Sião, deem alarme no seu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama, diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado. Nada lhes escapa, eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Olha só, irmãos, toda vez que o povo pecava, toda vez que o povo se distanciava da presença do Senhor, toda vez que o povo se colocava diante de outros deuses, toda vez que o povo se distanciava da presença do Senhor, acontecia esses tipos de coisa. Quando não era perseguição de povos inimigos, acontecia também esses tipos de tragédias. Muitas pessoas que viviam do campo, que viviam da agricultura, muitas vezes passavam por esse tipo de experiência. Mas qual era o propósito de Deus através disso tudo? Era castigar o seu povo, disciplinar o seu povo, alinhar o seu povo aos seus propósitos, alinhar o seu povo à sua vontade. Quantas vezes, em quantas situações, nos distanciamos do verdadeiro propósito, do verdadeiro sentido da fé, que é o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus precisa usar situações para nos aproximar dele. Muitas vezes, às vezes através de uma perda. Eu não estou me referindo somente à perda de pessoas, mas perda de algo, de algum bem material, alguma coisa que você tem, você se apega tanto, para nos aproximar da presença dele, para buscarmos ele de todo o coração, para rasgarmos-nos de todo o coração. Não somente, sabe, aparentemente, exteriormente, mas interiormente, de dentro para fora, de fora para dentro. Então Ele quer que nessa noite a gente se volte para Ele. Se tem alguma coisa que você quer colocar diante do Senhor, não diante de mim, não diante de ninguém aqui, mas diante do Senhor, coloque diante dEle. Coloque diante dEle. Renove a sua aliança com o Senhor Jesus. Renove os seus princípios, os seus valores diante do Senhor. Qual tem sido os princípios e valores na sua vida, na sua caminhada, como servo de Deus, como serva do Senhor? Para disciplinar, para castigar o povo por conta de um pecado, e para, em meio a esse castigo, trazer uma reflexão e trazer alguma lição para aquele povo, de modo que eles possam perceber e mudar sua conduta, a maneira que eles estavam vivendo, a maneira que eles estavam agindo. Aproveitando toda essa questão que havia acontecido, o profeta Joel, ele usa essa situação como uma aplicação e diz que no futuro haveria uma invasão que deixaria um rastro de destruição sobre Judá, na região de Judá, mas uma invasão não provocada por insetos, por gafanhotos, mas por exércitos inimigos. E se você for olhar bem, aqui não cita, nos capítulos não fala nome de povos inimigos, não cita o nome dos povos, mas fala que se levantará sim, inimigos sobre Judá, mas não fala o nome, não entra em detalhe. Aí você tem que estudar a fundo para você ir descobrindo algumas coisas. E olha só, mais uma invasão não provocada por insetos, por gafanhotos, mas por exércitos inimigos, e o rastro de destruição, de miséria e de fome, e na quantidade de sofrimento que seria trazido por essa invasão, é relatada pelo profeta Joel no seu livro. E Joel,
ele faz uma grande convocação ao povo de Judá, para que se arrependam. Joel então convoca o povo a um arrependimento. Voltem-se para Deus, se arrependam, chorem, lamentem, dizendo que eles não precisavam rasgar as suas roupas, o que era um sinal exterior de arrependimento lá dentro do templo judaico, mas eles deviam rasgar o coração, mostrando assim que a mudança deveria acontecer não da maneira exterior apenas, mas a mudança deveria acontecer primeiro no coração, de dentro para fora, e que o arrependimento fosse sincero. Caso o povo se arrependesse, Deus, ele traria então a solução. Deus traria então o alívio, o livramento. Deus ofereceria então um perdão para o povo arrependido. Mas se o povo não se arrependesse, se o povo não se humilhasse, e uma coisa que eu escutei essa semana, que Deus fala, se humilha ante a presença do Senhor, porque diante de Deus, ninguém tem que estar cheio. Cheio de quê? Eu não posso estar cheio, eu não posso estar cheio de mim, porque eu não preciso de estar cheio de mim. Eu falo para você que quando eu estou cheio de mim, eu estou com arrogância, estou com o coração duro, com os ouvidos presos, para não ouvir. Muitas vezes, quando eu estou assim, eu posso tomar a palavra de Deus, independente de quem seja a pessoa, eu posso tomar a palavra de Deus como se fosse de qualquer coisa, como se fosse qualquer pessoa que está ministrando. Que eu te digo, que se eu subisse aqui, de qualquer maneira, de qualquer forma, eu caía duro aqui, ou eu não conseguia subir. Eu falo uma coisa para vocês, queridos, é tempo de a gente rever os nossos valores, os princípios que temos baseado a nossa vida. Essa mensagem não é somente para a Igreja Batista, essa mensagem hoje é para as pessoas que estão lá fora, para as igrejas que estão nessa cidade, que precisam ouvir essa mensagem. Não a minha mensagem, mas a palavra de Joel, essa profecia de Joel. Muitos querem sim o derramamento do Espírito Santo, muitos querem sim ser banhados, ser encharcados, ser cheio desse derramado do Espírito. Essa mesma passagem de Joel, que o apóstolo Pedro citou lá em Atos 2, na pregação de Pedro, quando ele fala a respeito dessa passagem de Joel, e um acréscimo de 3.000 almas se converteu. Mas eu digo uma coisa, para que venha um avivamento, para que ocorra um grande despertar, é preciso rever alguns princípios, alguns valores, é preciso ser colocado na mesa, tudo às claras, diante de Deus, diante do Senhor. Você não precisa prestar conta nada para ninguém, mas para Deus. O que você faz com a sua vida espiritual, você precisa prestar conta para Deus, não é para mim, que eu sou mais pecador que você. Eu sou o primeiro. Mas, nessa noite, eu quero que vocês reflitam, que vocês tragam para a vida de vocês isso. Ao mesmo tempo, Deus traz a disciplina, Ele traz a advertência, com um propósito, um principal propósito, de nos alinhar aos seus princípios, aos seus propósitos. Esse é o principal objetivo de Deus, que eu acho maravilhoso ao meditar nos livros dos profetas, que a mensagem é quase parecida, mensagem de arrependimento, a mensagem sempre, se voltem para Deus, saia da vida que vocês estão vivendo. Joel, o profeta do Pentecoste, conhecido também como profeta do Pentecoste, é esse profeta que anuncia a descida do Espírito Santo sobre toda a carne. E quando isso aconteceu lá no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro usou o texto de Joel para dizer que naquele dia estava se cumprindo a profecia deste homem, ao anunciar que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Por essa razão, aliás, o profeta Joel é conhecido como o profeta do Pentecoste. O profeta que diz, no capítulo 2, versículo 32, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E para finalizar, eu gostaria de ler só alguns versículos aqui, que diz assim, a resposta do Senhor ao povo. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade. Deus teve compaixão do seu povo,
porque o povo se arrependeu, o povo se humilhou ante a presença do Senhor, reconheceu o estado que estavam. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-los plenamente. Vocês não vão mais ter fome, vocês não vão ter mais sede, a seca vai acabar, a fome, ela vai parar, porque o Senhor é o supridor, é o mantenedor. Levarei o invasor que vem do norte, para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental, e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas, não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas, não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas, o povo de Sião alegre-se, e regozije-se no Senhor seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça, Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os túneis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Nunca mais o povo de Deus será escravizado. Nunca mais o povo de Deus será levado cativo. Nunca mais o povo de Deus viverá a vergonha, mas viverá como um povo livre, um povo liberto. E eu sei que você já conhece essa passagem, quero só fechar esse versículo, para finalizar, não vou ler o capítulo todo, mas eu quero que você pegue bem isso no seu coração, que diz assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E aqui finaliza o versículo 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então o Senhor te chama nessa noite, Ele te chama para se posicionar não somente como uma igreja, mas te chama para se posicionar como o povo dEle, o povo eleito, o povo separado, o povo escolhido, o povo que remiu as suas vestes no sangue do Cordeiro, o povo que vive na verdade, em santidade, na prática da justiça, pacificando a paz aonde passa. E essa mensagem, queridos, para esse tempo, para esse momento que estamos vivendo, não é tempo de nós abaixarmos a guarda, não é tempo de nós ficarmos distraídos, despercebidos. Por isso que constantemente Deus está usando pessoas, Deus está usando vasos, homens e mulheres, para alertar a sua igreja. Busque a presença do Senhor, busque a presença do Senhor, zele os dons do Espírito, busque com todas as suas forças, da mesma forma que você busca o que você quer, o que você deseja, busque com zelo os dons do Espírito Santo. Os dons é para trazer edificação ao corpo de Cristo. Se nessa noite você ouviu isso, no seu coração batendo forte, eu quero que você se levante nesse momento. Somente se você acreditar, se você crer mesmo, se você tomar isso para a sua vida, porque eu já tomei para a minha vida antes de chegar aqui, e eu falei: Deus,
Eu não quero ser mais o mesmo, Deus. Eu não quero, sabe, que eu estou falando aqui para vocês nessa noite, mas é uma coisa que eu já me posicionei desde sair de casa. Eu quero fazer a diferença, não indiferença, mas a diferença. Ser diferente, ser especial. Eu quero contagiar pessoas para o Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma, quando eu estava orando, pedindo isso ao Senhor, eu pedi isso para a igreja. Senhor, faça da tua igreja, faça da sua noiva um povo que contagia, um povo que marca essa geração, um povo que cativa as pessoas, que as pessoas enxerguem essa igreja como se fossem um hospital. E você é um enfermeiro, o Senhor Jesus é o médico dos médicos, você faz parte desse grande hospital. Ele trará pessoas doentes em sua direção. Pessoas vão chegar assim perto de você te pedindo uma palavra, te pedindo um conselho, como aconteceu essa semana comigo. Eu não esperava isso, mas eu quero mais vezes ser surpreendidos por esse mover de Deus. É algo maravilhoso, é algo que traz crescimento na nossa vida espiritual. E eu peço da mesma forma que o Senhor traga pessoas, traga vidas em tua jornada, traga vidas no teu caminho. E que em nome de Jesus Ele faça o teu coração queimar, que Ele faça o teu coração arder, quando você sentir essas pessoas chegando em sua direção. E que o Espírito Santo, eu creio, que Ele vai trazer à tua mente o que dizer, o que falar, seja diante de autoridades, seja diante de pessoas simples, você vai falar de forma ousada, porque o Espírito Santo vai usar a tua vida. É isso que eu quero declarar sobre a vida de vocês nessa noite. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, aqui está a tua noiva, Jesus, aqui está o teu povo, Jesus, livre, o teu povo liberto, Jesus, o teu povo que entendeu a tua mensagem, Pai, o teu povo que quer corresponder, Senhor, à tua convocação, Senhor, ao teu chamado nessa noite, Senhor. Deus, usa a vida de cada um aqui, Pai, desde o pequeno até o maior, Senhor. Usa, Senhor Jesus, nas suas especialidades, ó Pai, nos dons que cada um aqui tem, Senhor, que cada um possa, Pai amado, usar os seus dons, ó Pai, na sua obra, Pai, para trazer edificação, Senhor, para trazer restauração, Senhor, para trazer renovo, Senhor, para trazer um grande despertar, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero que você medite nesta canção, leve essa canção como uma oração para você nessa noite. Deixes cair a vergonha sobre a tua igreja, secou a alegria dos homens, se foi o alimento da terra, volta a restituir, ó Pai de amor, chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor, toca a trombeta em Sião, a voz de jejum e de orações, chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em Sião, a voz de jejum e de orações. Livra teu povo, Senhor, livra teu povo, Pai de amor. Não deixes cair a vergonha sobre a tua igreja, secou a alegria dos homens, se foi o alimento da terra, volta e restitui, ó Pai de amor. Chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toca
chorem. Remova toda vergonha, Jesus. Remova toda vergonha, Jesus. Remova todo escândalo, Jesus. Remova toda miséria, Jesus. Você pode segurar na mão da pessoa que está do teu lado. Vamos unir nossas mãos nessa noite. Antes de dizer, Aqui está a tua igreja, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Nós nos posicionamos como a tua igreja, como a tua Jesus noiva, disse, Jesus. bem-aventurados os Nós queremos humildes te de colocar espírito, diante do Senhor, Deus. porque A deles é o cidade de reino dos Buíque, céus. Jesus. Senhor, Bem-aventurados esse os período mansos, político, porque Pai, nós eles queremos herdarão colocar a diante terra. do Senhor, Pai. Sabemos, Pai amado, que Jesus coisas, ó também Pai, disse, terríveis, Pai. bem-aventurados os que choram, Coisas, ó Pai amado, porque eles serão consolados. ó Pai amado, A abala, palavra Jesus, profética que do livro abala de as Joel estruturas, ó Pai amado, do nosso ser, Jesus. Que nos traz convida preocupação, Jesus. os ministros do Senhor, Nós queremos os nessa noite colocar diante sacerdotes, do Senhor, Deus. a chorar, Esses, ó Deus, que estão, ó Pai amado, a rasgar os seus estão, corações, ó Pai amado, não fazendo as parte, suas ó Pai amado, vestes, desse período simplesmente político, diante do Jesus. Senhor. Esses, ó Deus, que estão, ó Pai amado, se candidatando, Jesus, nesse período Todo aquele que político, se Pai, nós humilha queremos diante colocar de diante Deus do será Senhor, Pai. exaltado. Há uma certa rivalidade, Todo Jesus. aquele que se exalta Há uma será certa, Pai abatido. amado, parece A facção, palavra de Jesus. Deus continua Parece uma guerrilha, soando aos nossos Jesus. corações, dizendo, Pessoas, se ó meu Pai povo amado, se guerreiam chama contra pelo meu si, nome, se Senhor, humilhar sendo de e partidos orar, diferentes, Jesus. buscar a minha Se veem face, como se converter inimigos, dos Pai. seus maus Nós queremos caminhos, eu mudar, ó ouvirei Deus, dos céus, essa trajetória, Senhor. Nós perdoarei queremos os seus mudar, pecados Jesus, a e forma que as sararei a pessoas sua enxergam a terra. política, Quantos creem que o Jesus. Como as Senhor pessoas pode enxergam, sarar a nossa Jesus, terra? o período político, Jesus. Que o Senhor mude, ó Pai, o conceito, Pai. Mude, ó Pai, a maneira, Pai. A Mas o forma de Espírito agir, Santo de Deus Senhor. está nos A forma de chamando a pensar, chorar Senhor. A nessa forma de noite. votar de cada pessoa, Jesus, dessa A cidade, orar Jesus. diante do Senhor. Que as pessoas nesse A pedir que período, o Pai, Senhor remova não venham a se vergonha. vender, Senhor. Não venham se Remova o deixar, seu Pai, opróbrio. ser vendida, Pai, Pedir por que causa o de Senhor dinheiro, remova Pai, a ou por causa injustiça. de alguma coisa, Pai, de algum bem Remova a material, iniquidade, Senhor. o Mas que o pecado Senhor que tem guarde, ó Pai amado, estabelecido. no coração de cada A uma começar delas, ó pela Pai, própria que elas igreja. tenham em suas condutas, Deus Pai, está chamando o seu ser povo ao moderados, ó Pai, ser arrependimento. prudentes, ó Pai. Deus está chamando o seu Agirem, ó povo Pai a um amado, compromisso no sério temor do com Senhor, Ele. Pai. Agirem, ó Deus Pai está amado, com chamando o seu cidadania, povo a se Senhor. humilhar. Não agir, Senhor Jesus, A se prostrar em sua presença. sendo, ó Pai, e a corrompidos, ó reconhecer Pai que amado, Ele é o por Deus qualquer coisa, Todo-Poderoso. Senhor Jesus. Mas que Você o Senhor quer orar guarde, ó Pai comigo amado, nessa noite? guarde cada, ó Pega Pai na mão amado, da pessoa pessoa, que Senhor, está que do estará teu lado. fazendo parte desse período, ó Pai Senhor, amado. como teus Que o Senhor ministros. abençoe, Senhor, que o Senhor ilumine, papai. Essa Que o noite Senhor nós guarde cada choramos em pessoa, tua Senhor, presença, que estará Senhor. votando, papai. Que o Senhor ministre o coração de cada um, Senhor, em Existe quem uma votar, Senhor. bem-aventurança Que o Senhor para aqueles prepare, que papai. Que o Senhor choram. levante pessoas, papai, segundo o teu coração, palavra pessoas diz que eles tementes ao serão Senhor, papai. consolados. E eu quero crer, Jesus, eu Aqueles quero que declarar, semeiam Senhor, com que Buíque lágrimas, vai viver com uma nova júbilo história, papai. ceifarão. Vai viver um novo E, tempo, Senhor, papai. nós derramamos Em as nome de nossas Jesus, Pai. lágrimas É isso que eu agora quero diante do declarar Senhor. sobre essa cidade, Jesus. Em Rasgamos nome de o nosso Jesus, coração Pai. em Eu tua quero te presença glorificar, e Pai, e te oramos agradecer, para Pai. que tu tenhas Em nome de Jesus. misericórdia de nós. Amém. Pode sentar. A começar pelo teu povo, a começar pela igreja. Tua palavra diz que tu queres uma noiva. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel, amém? Há um novo tempo de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Enquanto nós nos arrependermos, enquanto nós reconhecermos quão distante estamos e o quanto precisamos voltar diante do Senhor em arrependimento, em lágrima, não apenas rasgando as vestes, mas sim o coração e mostrando que nós queremos mudar e nós queremos andar com o Senhor e viver para Ele. Certamente Ele do céu nos ouvirá e responderá o clamor e a súplica do seu povo, porque Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Todas as vezes que o povo de Deus se arrependia, reconhecia as suas misérias, o amor de Deus os atraía outra vez e perdoaria os seus pecados. Deus perdoa o pecado daquele que se arrepende. Amém? Queridos, nós já estamos finalizando. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. No domingo nós tivemos o nosso culto. Houve alguns transtornos, né? Mas foi uma bênção de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Diante daquele barulho que estava aí fora, ainda assim, para ajudar, queimou a fonte do microfone. Mas Deus cuidou de nós. Deus sustentou, Deus
liberou a sua palavra no nosso meio e foi bênção para nossas vidas, bênção para o povo de Deus. E glória a Deus que nós pudemos já reparar esse dano e hoje estamos cultuando a Deus de uma forma melhor. Creio que domingo nós não teremos esse problema, nós vamos fazer aí a acústica, é isso? Da porta aí, para nós não termos esse problema se tiver bagunça aí fora, som ligado. Em nome de Jesus, não vai atrapalhar o nosso culto, tá bom? Para a glória do nosso Deus. Então, domingo, nós esperamos você aqui no nosso meio. Esperando ver você. E se você sentir no seu coração que a palavra de Deus tem sido bênção na sua vida, convide mais um para estar conosco. Convida mais uma pessoa a vir ao culto, ouvir a palavra de Deus, tá bom? Certamente Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos agradecer ao Senhor. Quero louvar a Deus pela vida da senhora, tá bom? Deus abençoe, seja bem-vinda. Fique-se à vontade no meio do povo de Deus. Essa casa é do Pai, é nossa, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar. Domingo não deu para nós orarmos pela Vila do Amaro. Nós vamos orar hoje e durante essa semana vamos estar clamando por aquele lugar. É um lugar que necessita de uma intervenção de Deus. É um lugar onde a miséria e muitas ações malignas, maldições hereditárias têm imperado naquele lugar. Um lugar carente do amor de Cristo, das suas misericórdias. E eu sei que Deus é poderoso para usar nossas vidas, para clamar liberdade, para clamarmos vida naquele lugar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós, como igreja do Senhor aqui, ó Pai, reunidos em Teu nome, Pai. Ó Deus amado, nos colocamos, ó Pai amado, ó Pai, diante do Senhor, a clamar e a suplicar, ó Pai, ó Deus amado, pela Vila do Amaro, Senhor, ó Deus amado, nós sabemos que aquele lugar necessita da Tua misericórdia, Pai, nós sabemos, Senhor amado, que aquele lugar, ó Pai, precisa da Tua libertação, ó Pai, nós sabemos, ó Pai, quantas ações satânicas têm atuado naquele lugar, ó Pai, ó Deus amado, onde homicídio tem ocorrido, destruição de famílias, ó Pai, lembra, ó Pai, não muito tempo atrás, ó Pai, ó Deus amado, o pai matou o filho, Senhor, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, que essa maldição não recaia naquele lugar, Senhor, trazendo destruição, ó Pai, trazendo, ó Deus amado, miséria, alcoolismo, ó Pai, trazendo escravidão, ó Pai amado, nas práticas malignas, ó Pai, nas tradições religiosas, ó Deus amado, que aprisiona aquelas pessoas na idolatria, na imoralidade, ó Pai, ó Deus amado, nos feitiços, ó Pai, ó Deus amado, nós oramos quebrando essas ações naquele lugar, oramos, ó Deus amado, pelo Xerém, ó Pai, um lugar carente do Senhor, ó Pai, oramos, Senhor amado, repreendendo todo espírito das trevas que tem atuado naquele lugar, toda invocação a Satanás, ó Pai, ó Deus amado, todo o terreiro de macumba que tem se estabelecido naquele lugar, nós oramos por uma intervenção do Senhor, que o Senhor repreenda esses espíritos malignos, ó Pai, que a miséria, Pai amado, caia por terra daquele lugar, Senhor, e que haja salvação, restauração naquele lugar, ó Deus amado, nós oramos pelo Morro Vermelho, Pai, oramos por uma ação do Teu Espírito, ó Pai, oramos, Senhor amado, para que esse lugar também Te conheça, Pai, ó Deus amado, e veja a glória do Senhor, oramos pelo Jaburu, Senhor, ó Deus amado, um lugar, ó Pai amado, que precisa, Pai, do toque do Teu Espírito, Pai, e que a glória do Senhor seja liberada naquele lugar, trazendo vida e libertação, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós abençoamos aquele lugar, ó Pai, desde o Amaro Novo ao Amaro Velho, Senhor, nós oramos declarando a vida do Senhor, ó Pai, e a restauração do Senhor. Põe em liberdade, ó Pai, aquele povo, Senhor, e os tira, Senhor amado, da escravidão, dos poderes das trevas, das ações de Satanás, que os acorrenta e os aprisiona, Pai. Não mais, Senhor amado, e que o evangelho da salvação, ó Deus amado, alcance-os, ó Pai, trazendo vida e restauração naquele lugar. Nós abençoamos, Pai de amor, aquela região da Ribeira, Pai, declarando a vida do Senhor, ó Pai, e quebrando, Senhor,
toda maldição daquele lugar, Senhor. Oramos, ó Pai amado, para que o Senhor restaure aquela terra, Senhor, e que aquela terra, Senhor amado, possa provar da bondade e da misericórdia do Senhor, que as chuvas, ó Pai, que tem sido irregular, possa cair, ó Pai, regularmente, naturalmente, ó Pai, ó Deus amado, dentro, ó Pai amado, do previsto, Senhor, que não haja, Senhor amado, o ferimento da terra, por causa das práticas daqueles que se levantam, ó Deus amado, contra o teu povo, contra o teu nome, Pai. Deus, não os trate segundo os seus pecados, não, ó Pai amado, mas usa de misericórdia, sarando aquela terra, restaurando aquele povo, jovens, ó Pai, que eles te conheçam e vejam a tua glória, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Sara essa terra, Pai, de toda maldição, e que aquele povo veja a tua glória, em nome de Jesus, ó Pai. Nós abençoamos, ó Pai, esse lugar, declarando, ó Pai amado, a vida do Senhor, ó Pai, naquela região, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, meu Deus, por cada um que nessa noite, ó Deus amado, saiu da sua casa e veio, ó Pai, à casa do Senhor, ó Deus amado, adorar o teu santo nome, ó Pai, ouviram a palavra, ó Pai. Eu creio que o Senhor falou o coração da tua igreja, o coração dos seus filhos, ó Pai. Agora, ó Deus amado, leva-nos em paz e em segurança, ó Deus amado, nos dando uma semana abençoada, onde possamos, ó Deus, provar dos milagres, ó Pai, das maravilhas do teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa o teu povo para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém, querido. Salve seu irmão com a graça e a paz. Vão com Deus. Deus os abençoe.